Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Hulk, Projeto Viridian. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Enquanto a gravação começa com a clássica tela de teste, vemos um copo de miojo girando dentro de um micro-ondas antigo, cercado por sinais de ketchup seco. A voz, em off, brinca com o perigo, mas não é o macarrão que o preocupa, é a radiação. Tony Donley, o engenheiro de som da Projeto Viridian, encara a câmera como quem desafia o mundo, enquanto o operador percebe uma mancha na lente. No meio do caos, Tony vasculha a geladeira atrás de provisões, zombando do próprio passado como caçador de tempestades. Com batatas fritas na boca e latas na mão, ele sussurra: "Eu fiz isso pela adrenalina." No coração de uma manhã banal, conhecemos Carla Fuentes, uma jornalista premiada que trocou o glamour das reportagens por uma jornada muito mais imprevisível: acompanhar dois adultos em busca de algo maior que eles. Entre cafés e ironias, ela revela sua verdadeira ambição: a verdade. Manny, por sua vez, entra nessa não por glória, mas por necessidade. Contas vencem ideias. Já Ryland Grant, o diretor, vê nessa missão um propósito maior: eternidade. Em seu olhar, há a obsessão de um caçador atrás de uma lenda. E que lenda seria mais insana do que o incrível Hulk? A filmagem tremida capta o desespero, um mergulho em caos, respirações entrecortadas e gritos abafados pelo terror. No submundo úmido e hostil, figuras sombrias avançam pelas entranhas na caverna como uma maré viva. Ryland rasteja por entre a lama, lutando para manter a câmera firme, desesperado por registrar cada segundo, não por fama, mas por sobrevivência. "Você está gravando isso?" Ele insiste, enquanto o medo se instala como um veneno. À frente, Manny encara o inevitável, perdidos no labirinto, cercado por horrores que não param de vir. Talvez essa seja mesmo sua última tomada. No coração do caos, uma força primordial irrompe das sombras. Hulk, o Titã Esmeralda, explode em fúria, rasgando a escuridão com um rugido que ecoa como trovão. A imagem vibra, distorce, quase colapsa sob a violência de sua presença. "Manny, diga que está filmando!" grita Ryland com os olhos vidrados na cena inacreditável. O monstro avança como um terremoto vivo, enquanto a gravação sofre interferência, implodindo em ruído e distorção. Algo está prestes a se quebrar, e talvez não seja só a câmera. A equipe finalmente chega a Viridian, Novo México, um ponto esquecido no mapa, que sobrevive à margem da estrada e da memória. Antiga joia militar, hoje vive à sombra de sua própria história, sustentada por doações da corporação Roxxon. Foi aqui que se ergueu o anexo civil da base de mísseis Los Diabos, um epicentro da era da Guerra Fria e berço da temida bomba Gama. Quando a base fechou, Viridian mergulhou em decadência, e tudo começou com o seu ex-morador mais infame, aquele que seria conhecido para sempre como Hulk. Em seu escritório repleto de lembranças e sombras do passado, o professor Herbert Wyler relembra com pesar e orgulho o prodígio que Bruce Banner foi. Um aluno raro, comparável a Oppenheimer, cuja mente brilhava como um milagre científico. Recrutado pelos Los Diablos sob o peso das ambições militares, Banner parecia destinado a mudar o mundo. E mudou, mas não como todos esperavam. Após sobreviver à explosão da bomba Gama, foi visto como alguém abençoado por uma segunda chance. Mas o tempo revelou o oposto. Às vezes, um milagre pode ser, na verdade, o início de uma maldição. Em uma sala apertada, a equipe assiste atônita a uma gravação rara. Imagens de segurança capturando Bruce Banner, cambaleante e angustiado, nas proximidades da lanchonete Teller's Dinner. Em segundos, o caos explode. Um carro atinge Bruce em cheio, mas o que acontece depois desafia toda a lógica. Em um rompante de força descomunal, o Hulk surge, erguendo o veículo como se fosse de papel. Os olhos da equipe brilham. Aquilo era real e estava registrado.
Talvez, enfim, eles tivessem em mãos algo digno de um M ou de um pesadelo. Nas ruas de Viridian, o nome Hulk carrega ecos de traumas, lenda e fúria. Para uns, ele é apenas mais uma arma secreta do governo. Para outros, um demônio que emergiu do próprio inferno. Padres sentem a terra tremer à noite. Mães protegem seus filhos. E moradores enfurecidos exigem respeito por sua dor. No meio do tumulto, flashes de pavor voltam à tela. Hulk, em sua forma mais brutal, avança como uma avalanche. O medo toma conta. Enquanto câmeras capturam o caos, vozes gritam, braços empurram, e a cidade deixa claro: nem todos estão prontos para encarar essa verdade. Desde o fechamento de Los Diablos, Viridian se agarrou a experimentos perigosos, como o último suspiro econômico. Estações de rastreamento gama, envoltas em rumores de tremores. Animais desaparecidos, até fantasmas moldados por radiação. Mesmo com a placa de proibido entrar, Carla e Ryland avançam, rompendo cercas e regras com a mesma naturalidade. À luz da lanterna, tubulações corroídas vazam fluido gama. Um brilho esverdeado que avisa algo antigo e instável ainda pulsa ali. Mas enquanto Carla busca emoção nas sombras, olhos se abrem na escuridão. E alguém ou algo já observava. Um grito corta a noite, seguido por uma gargalhada zombeteira. Donley, vestindo óculos de visão noturna, prega uma peça em Carla com seu teatrinho de fantasma gama. Mas a tensão rapidamente retorna quando o chão estremece com um rugido surdo, fazendo todos congelarem. Não era uma brincadeira dessa vez. Carla saca o contador Geiger e a resposta vem em estalos acelerados. Radiação. E muita. O ponteiro salta frenético. Ryland encara o cenário com olhos arregalados. Aquilo não era um terremoto, era um sinal. E talvez, naquele instante, eles tivessem encontrado exatamente o que procuravam. Guiado pelos estalos intensos do contador Geiger, Carla avança pelas passarelas enferrujadas, ignorando os alertas de Manny. A radiação pulsa mais forte naquela direção, e algo ou alguém está ali. No fim do corredor, uma figura surge cambaleante, nua e ferida, marcada por algo que não se vê. Carla se aproxima, estende a mão, oferece ajuda. Mas o olhar do homem é puro pânico, como quem já viu o fim e voltou para avisar. Corra! Ele sussurra, antes de gritar com tudo nos olhos. Eu disse corra! E naquele instante o terror deixa de ser teórico. Como um pesadelo moldado em radiação, a criatura emerge. Colosso distorcido, rugido rasgando o ar, músculos vibrando como placas tectônicas em fúria. A distorção na imagem só reforça o horror do que se revela diante deles. Corram! Ecoa o aviso desesperado do sobrevivente, segundos antes do caos se instalar. Carla mal tem tempo de reagir. Volta correndo, encontrando o Ryland e Donley, olhos arregalados. Não dá tempo de explicar, tem um monstro lá fora! O que era uma busca por respostas agora virou uma luta por sobrevivência. Em meio a trovões de puro pânico, o grupo se joga dentro do carro, lutando contra segundos que parecem horas. Ryland tenta alcançar as chaves, enquanto Donley e Carla imploram por movimento. Mas então ele aparece, o gigante verde, rasgando os destroços com fúria elemental, tão monstruoso quanto lendário. É o Hulk, grita Donley, boquiaberto diante da lenda viva. Mas não há tempo para contemplações. O chão estremece, a estrada se parte como papel molhado, e agora não é só um monstro que os ameaça, é o mundo desabando sob suas rodas. O carro mergulha no abismo como um brinquedo lançado ao caos. Estilhaços voam, o painel explode em alarme, e gritos se misturam ao som ensurdecedor do impacto. Câmeras falham, a imagem distorce e a realidade se quebra. Dentro do carro destruído, os corpos se debatem entre cacos de vidro e ferros distorcidos. Em meio à confusão, uma voz espectral ecoa entre os rugidos digitais. Vocês não deveriam estar aqui. Carregada de ameaça e lamento. A câmera se cala, mas o terror permanece. A jornada em busca da verdade acaba de atravessar um ponto sem retorno.
Sob os destroços do carro tombado, a equipe se recompõe aos poucos, feridos e atordoados, mas vivos. Donley lamenta a perna quebrada, enquanto Carla pede para que ele acione o modo noturno da câmera. É então que surge um som arrepiante, arranhando o silêncio como unhas em metal. A luz verde revela o impensável. Criaturas esqueléticas de olhos brilhantes espreitam pela janela. Suas expressões famintas e deformadas. Humanos! Sussurram com as vozes guturais que gelam o sangue. Não são fruto de lenda ou boato, são reais. E agora estão à espreita, como predadores no escuro, prontos para atacar. Conduzido pelas criaturas até as profundezas da terra, os sobreviventes se deparam com um anfitrião inesperado. Harvey, o autoproclamado homem topeira, soberano de Subterrânea. Diante da câmera, ele destila sua loucura com eloquência amarga, culpando os humanos por envenenar seu reino com radiação, enlouquecer suas criaturas e relegar seu povo ao esquecimento. Com um sorriso torcido, anuncia sua vingança, devolver um grupo de cinegrafistas mortos como mensagem ao mundo da superfície. Mas antes que o monólogo termine, um golpe certeiro interrompe sua glória. A resposta vem rápida e feroz. Nem morto, seu desgraçado mutante. A luta está longe do fim. De pé sobre o tirano derrotado, Carla encara as criaturas ao redor com firmeza. Uma repórter forjada no caos, não intimidada por aberrações subterrâneas. Mas o momento de triunfo é rompido por um estrondo apocalíptico. O teto começa a desabar, imagens tremem, vozes falham e a câmera distorce. Então ele surge. O Hulk irrompe das profundezas como uma força da natureza, esmagando tudo à sua volta. Estamos filmando isso? Pergunta Ryland em êxtase, sem perceber o horror que ainda rasteja pelas sombras. Porque a verdade é clara, os monstros ainda estão vindo. A escuridão toma conta, a câmera falha, a bateria se esgota e por um instante tudo é silêncio. Até que o rugido do Hulk rasga o vazio. Num ataque fulminante, ele destrói a aberração mutante, derrubando ambos para um nível ainda mais profundo, onde um antigo poço de cobre serve de novo campo de batalha. Com fúria e propósito, Hulk se impõe sobre o inimigo e algo extraordinário acontece. O contador Geiger enlouquece. Ele está absorvendo a radiação da criatura. Não apenas lutando, mas salvando todos ao custo de si mesmo. O monstro acabou virando protetor. Obsessivo por sua grande chance, Ryland vê no caos a oportunidade de ouro, a gravação definitiva. Ignorando o bom senso e o apelo dos amigos, ele se lança em direção ao abismo. Câmeras em mão e loucura nos olhos. Carla, com Donley ferido, implora para que ele pare, mas é em vão. Quando Manny tenta convencê-lo, os dois se desequilibram. O mundo gira, um escorregão, um grito e então a queda. Os dois despencam por um túnel estreito, sem controle, até colidirem violentamente com os destroços abaixo. O que era uma busca por fama agora se torna sobrevivência, ou mesmo tragédia. Mesmo ferido, Rylan mantém a câmera firme, olhos brilhando com a obsessão de quem já trocou a prudência por um troféu eterno. Diante dele, o Hulk se ergue como uma força da natureza, irradiando poder bruto e silencioso aviso. Manny grita, implora para recuar, mas Ryland se recusa. Para ele, aquilo não é perigo, é a consagração. Isso é imortalidade, declara, encarando o monstro como se pudesse domá-lo como uma lente. Mas o brilho nos olhos de Hulk diz o contrário. O gigante não sorri para as câmeras, ele destrói. O rugido da criatura rasga o ar como um trovão do inferno. O Hulk mal tem tempo de reagir antes de ser lançado contra a parede com brutalidade. No centro do túnel, Ryland encara a cena em transe, cego pela ambição. Mas o monstro não perdoa hesitações. Salta sobre ele com garras à amostra. Um grito cortante ecoa, seguido do som do impacto e carne sendo dilacerada. Manny, horrorizado, observa o corpo do amigo ser arrastado. Seu rosto, antes cheio de sarcasmo, agora só carrega um desejo. Por favor, eu só quero sair daqui com vida.
Diante da ameaça iminente, Manny encara a criatura com o terror de quem já perdeu tudo. O monstro se aproxima, rosnando, as garras prontas para o golpe final. Mas antes que o desespero tome conta por completo, o chão treme com o impacto de algo maior. Hulk surge como um vendaval de força bruta, agarrando a criatura pelas costas, esmagando-a contra o chão com um estrondo sísmico. O inimigo tenta reagir, mas não tem chance. O gigante Esmeralda, rugindo com toda sua fúria, desfere o golpe final. Um estalo seco ecoa. A ameaça foi silenciada. Entre os escombros e o silêncio, Manny encara a silhueta colossal do Hulk se aproximando. Tremendo, ele repete o mantra de pavor: oh Deus, certo de que o seu fim chegou. Mas o que vem não é um golpe, é uma pergunta. Você conseguiu a gravação? A tensão se transforma em confusão com um aceno hesitante. Manny confirma. O gigante vira de costas, salta rumo à escuridão e deixa apenas uma frase no ar. Espero que tenha valido a pena. A mensagem é clara. Às vezes, a verdade custa caro demais para ser capturada. Em meio a flores e silêncio, amigos e familiares se reúnem para se despedir de Ryland Grant. O caixão, cercado por cores vivas, contrasta com a dor contida nos rostos. O padre fala de Ryland como um contador de histórias, um cineasta movido por uma fome insaciável de verdade. Um homem que buscava respostas mesmo quando só havia o caos. Suas lentes capturavam não só imagens, mas a essência humana. E agora, sua morte ecoa como uma metáfora. O preço pago por ousar enxergar além da superfície. Porque às vezes o maior monstro vive dentro da própria narrativa. Enquanto o padre convida todos a refletirem sobre a obra de Ryland, uma figura familiar surge entre os presentes, despertando olhares desconfiados e murmúrios abafados. Somos homens ou monstros? A pergunta paira no ar como um eco que ressoa no íntimo de cada um ali. Bruce Banner, oculto por um boné e óculos escuros, observa em silêncio, carregando o peso da dualidade que o define. Ele não veio apenas para prestar respeito, veio para encarar o espelho que o mundo oferece, porque no fim o verdadeiro monstro pode estar nos olhos de quem vê. Agora vamos para um epílogo, onde um homem desesperado grita ao telefone, frustrado com o silêncio das autoridades que prometeram agir. O monstro esquecido nas profundezas de uma mina selada se torna um peso insuportável. Meses se passaram e nada foi feito. O buraco que guarda a criatura se transforma em um túmulo, não apenas do ser aprisionado, mas também dos sonhos e a sanidade de quem o vigia. Vou morrer nesse maldito buraco, ele sussurra encarando a jaula. E no canto escuro, garras adormecidas a aguardam. Não há fim, apenas a espera silenciosa pelo caos adormecido. Diante da carcaça gigantesca e putrefata, uma mulher envolta em sombras conduz um ritual profano. Ela impede que sua criatura devore os restos de que um dia foi o seu irmão, lamentando a brutalidade do bruto verde. Com reverência sombria, ela toca o cadáver, clamando que o espírito retorne. Apenas por um momento, seu objetivo é claro e sinistro: obter respostas. Descobrir onde está o filho fraturado. O corpo jaz, mas a essência é convocada. O que ela procura não é redenção, é vingança, guiada por necromancia. No instante em que a criatura responde ao chamado profano, um rugido sobrenatural ecoa pelas paredes da mina. O horror ganha forma. Olhos em brasa, fúria incontrolável. Um ataque repentino rasga o ar, e o pobre trabalhador é arremessado como um boneco de pano. Seu braço se desfaz em carne viva, o grito cortando o silêncio como uma lâmina. Cambaleando, ele mal tem tempo de se recuperar antes de despencar do abismo escuro abaixo. Um grito desesperado acompanha sua queda, e no fundo daquele buraco, o terror só está começando. O impacto da queda foi brutal. Ossos estalaram, a visão se apagou e o desespero tomou conta. Ele clama por ajuda, cego e ensanguentado, mas é recebido apenas com palavras frias e metáforas cruéis. A mulher o compara a um cordeiro perdido, vulnerável, prestes a ser abatido. Enquanto isso, horrores indescritíveis se revelam.
Um monstro parasita rasga o peito de um dos homens como se fosse papel, emergindo em meio a sangue e ossos partidos. O inferno está solto e a carnificina apenas começou. Com a permissão da Eldest, a criatura monstruosa mergulha em mais um corpo, rasgando a carne e ossos enquanto gritos de agonia ecoam pelo salão sombrio. É um ritual sangrento, um banquete macabro que fortalece o culto. A mulher observa com frieza, certa de que estão mais próximos do renascimento do que almejam. O único obstáculo restante é o filho fraturado, o ser que desafia seus planos. E então, como uma profecia sombria, o nome que carregam com temor e reverência é sussurrado: Hulk. Essa foi uma pincelada da história da HQ Hulk, Projeto Viridian. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!